gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, gente, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula e desta vez para encerrar o estudo da genética, este ramo tão importante da biologia. E nós iremos falar sobre biotecnologia e as aplicações da genética molecular. Quando a gente fala de biotecnologia, tem gente que pensa em algo tão distante, mas pelo contrário, está presente no nosso dia a dia. A biotecnologia, embora hoje esteja assim muito avançada, ela não é algo novo. Desde o Egito, o Antigo Egito, já era utilizada a biotecnologia, mesmo sem os egípcios saberem, mas já era utilizada na fermentação do pão, na fermentação do vinho, mesmo sem eles saberem o que estava por trás daquilo, mas a biotecnologia já era utilizada. Então, a cada dia a biotecnologia está mais avançada. A gente vê coisas simples, como por exemplo a fermentação do pão, como a fermentação de uma bebida alcoólica, mas também hoje a gente vê genes ruins que podem ser trocados por genes bons em um indivíduo. Então, a biotecnologia, ela está no nosso dia a dia, ela está cada dia mais avançada. É fato que os cientistas, eles lutam bastante, eles correm por cima de pau e pedra para poder conseguir trazer os resultados para a gente, tendo em vista que muitos cortes já foram feitos no âmbito da ciência, para as pesquisas. Mas é isso aí, continuam indo à luta para trazer melhoramentos para nós. Bom, então, quando nós somos detentores de certo conhecimento e juntamos esses conhecimentos a agentes biológicos, como vírus, bactérias ou algum animal, alguma planta, enfim. Quando juntamos conhecimento mais esses agentes biológicos, nós temos a biotecnologia. Então, quando é trabalhado o conhecimento mais agente biológico, nós temos a biotecnologia. E essa biotecnologia, ela é utilizada para produção de bens e para serviços. Como é que isso tem sido utilizado? Aqui eu fiz uma listagem de algumas coisas onde a biotecnologia é utilizada e nós iremos falar, eu vou enfatizar de alguns pontos, aqueles que são cobrados no Enem nos vestibulares, tá bom? Então aqui nós temos medicina, a aplicação da biotecnologia na medicina, na agricultura, no meio ambiente, nos transgênicos. E aqui nós já temos a genética molecular na formação dos transgênicos, no DNA recombinante, no uso para a terapia gênica, na clonagem e nas células-tronco. Então eu vou falar um pouco sobre cada um deles e enfatizar aquilo que mais cai no Enem, tá bom? Bom, como é que essa biotecnologia é usada na medicina? Como é que esse conhecimento, juntamente com esses agentes biológicos, são usados na medicina? Por exemplo, digamos que existe um vírus e esse vírus ele teve o seu DNA modificado para que, ao invés dele ser um parasita intracelular obrigatório, que é uma característica dele, quando ele foi introduzido no corpo do indivíduo humano, ele leve esse gene que foi modificado e esse gene que foi modificado possa, no indivíduo, produzir, por exemplo, uma proteína que cure uma determinada doença. Então, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer.
Na agricultura, digamos que essa biotecnologia ela é utilizada para modificar genes de uma planta para ela ser mais resistente à falta de água em um determinado período, ela sobreviver a mais tempo sem água em um determinado período. Isso também pode acontecer. Meio ambiente, como essa biotecnologia pode ser usada no meio ambiente? Então, digamos que houve um derramamento de óleo. Houve um derramamento de óleo e modificaram geneticamente. Quando eu falo modificar geneticamente, não tem como modificar todo o código genético do indivíduo, mas modificou geneticamente algas. Digamos que modificaram algas, genes de algas, uma certa sequência de genes, e quando essas algas foram introduzidas naquele local onde houve o derramamento no mar, por exemplo, elas consigam capturar todo aquele óleo que foi derramado. Então, são exemplos, né? Então, a biotecnologia ela pode ser aplicada nesses ramos, ok? Estou citando para a gente ter um prévio conhecimento sobre o assunto, porém, eu vou dar mais ênfase a essa parte, que é o que o Enem e os vestibulares cobram, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Vamos começar a falar sobre os transgênicos. Então, os transgênicos, eles estão no nosso dia a dia há muito tempo e ainda existe uma certa polêmica em relação aos transgênicos pelo fato de ainda não termos uma conclusão a respeito dos seus benefícios ou malefícios. As pesquisas continuam. E o que é um transgênico? Como é que esses transgênicos estão no nosso dia a dia? Transgênicos são indivíduos que tiveram genes transformados, tiveram genes modificados. Não é trocar todo o código genético do indivíduo. O código genético é universal, então não tem como trocar o código genético. Existe uma sequência a ser seguida, existem os códons e os anticódons que vão ser responsáveis por levar aqueles aminoácidos para formar as proteínas. É algo que já é certo e não temos como modificar. O que é que consegue fazer? O que é feito com o transgênico? Como é que é esse processo? No transgênico, certos genes são modificados. Então, digamos que aqui eu tenho uma planta que ela vai, digamos que seja um milho, e eu quero que esse milho, ele dê espigas com grãos maiores. O que é que eu vou fazer? Digamos que os genes responsáveis por esses grãos maiores estejam aqui. O que é que vai fazer? Só que aqui no caso, esses genes eles não conferem ao indivíduo grãos maiores. Então eu vou tirar esses genes e vou introduzir aqueles que vão conferir ao indivíduo os grãos maiores. Isso aqui, gente, está no nosso dia a dia. No milho lá da pipoca, do munguzá, está no óleo de soja, no óleo de milho, no salgadinho, aquele salgadinho de pacotinho, que muita gente chama de xilito. Então, está no nosso dia a dia. Existe uma lei que é obrigatória que todos os alimentos que tenham transgênicos, eles tenham esse símbolo para mostrar que aquele alimento provém de de uma matéria-prima que foi geneticamente modificada. Então, o indivíduo ele tem o direito de saber se ele está consumindo ou não transgênico. Então, o que é que nos é cobrado em relação aos transgênicos? É basicamente a teoria, como é que acontece. Pode vir cobrando a questão da teoria, pode vir trazendo uma figura e para você dizer que tipo de processo é aquele.
Então, no transgênico, genes, quer dizer, parte do DNA são retirados e são colocados outros. E quando se faz esses transgênicos, quando faz esse processo, é para uma melhoria, né? E é claro, gente, que nós falamos assim de uma forma tão simples, mas é um trabalho de muitos anos até chegar ao que nós temos hoje, tá? Então, os transgênicos são indivíduos geneticamente modificados, parte dos seus genes são modificados, ok? Então, aqui nós temos transgênicos. Dando continuidade, vamos falar do DNA recombinante. Lembrando que a biotecnologia ela está ao nosso favor. A biotecnologia ela vem trazendo melhoramentos para nós. Então, o DNA recombinante é quando o indivíduo ele carrega DNA tanto seu quanto parte de outro indivíduo. São dois indivíduos, é o DNA de dois indivíduos que foram juntos. Então, por exemplo, digamos que existe um indivíduo, um ser humano que tem problemas de diabetes. Então, ele tem problema na produção de insulina e todos os dias ele tem que injetar no seu corpo a insulina. E aí, digamos que existe uma bactéria e nessa bactéria foi introduzido gene de um humano, digamos que foi introduzido o gene de um humano ou de algum mamífero que seja aqui compatível. E aí, neste indivíduo, foram introduzidos os genes responsáveis pela produção da insulina. Então, o que acontece aqui? Está aqui a bactéria, aqui um outro ser vivo, um outro animal, pode ser um porco, por exemplo, pegou essa parte, né, do DNA, esse código aqui, esses genes, foi pego esses genes e foi colocado aqui. Ah, não é a mesma coisa do transgênico, porque também teve essa modificação. O transgênico vai acontecer lá no indivíduo que é geneticamente modificado. Por exemplo, eu quero um milho que ele produza grãos maiores, então eu vou colocar um gene de um milho com grão maior. Aqui eu tenho dois indivíduos diferentes, eu tenho aqui uma bactéria e tenho aqui um mamífero. Então aqui foi introduzido, digamos que está aqui a bactéria, o mamífero, os genes responsáveis pela introdução da insulina. Ok, beleza. Agora vamos trabalhar, essa bactéria ela carrega os genes responsáveis pela produção de insulina, só que seria o máximo. Então, digamos que essa bactéria agora ela vai passar por um processo de reprodução, vai haver essa multiplicação das bactérias e agora os cientistas vão fazer um medicamento via oral para a pessoa tomar e lá no corpo dela, essa bactéria se incorporar, se introduzir no corpo da pessoa e produzir a insulina. Olha só que maravilha, não precisaria todo dia a pessoa estar injetando insulina. Então, é isso que é o DNA recombinante. Um DNA que foi recombinado. É um indivíduo que carrega DNA dele, parte dele e parte de um outro indivíduo. Então, isso é que é o DNA recombinante. Terapia gênica. A terapia é algo que você vai fazendo aos poucos, é um tratamento e é um tratamento gradativo. Então, na terapia gênica, é uma terapia, é um tratamento que é feito com genes. Aqui eu tenho o exemplo de uma pessoa que está tristinha, né? Está bem borocochosinha. E aqui esse desenho representa um vírus. Então, digamos, é aquela história lá da medicina, né? Do uso da medicina. Então, digamos que este vírus, ele carrega um gene e digamos que seja um gene que vai ajudar no tratamento de determinada doença que esse indivíduo tem, por isso que ele está tristinho. Quando esse vírus for introduzido neste indivíduo, ao invés dele fazer mal, ele vai fazer o bem, porque ele vai carregar o gene
que vai produzir algo que vai tratar a doença daquele indivíduo, certo? Então aqui nós temos a terapia gênica, é quando um ser vivo é modificado e é introduzido em outro ser vivo para o melhoramento da saúde daquele indivíduo. Então aqui nós temos o exemplo da terapia gênica. Terapia gênica não é algo que é bem cobrado nos vestibulares e Enem, tá? Voltando aqui agora para falar de um assunto bem polêmico, que é a clonagem. A clonagem sempre foi motivo de estar nos noticiários, de causar polêmica. Cada um tem a sua opinião a respeito da clonagem. Uns acham que é legal, outros acham que não, outros colocam a religião no meio. Então assim, gente, em relação à clonagem, cada um tem a sua opinião, eu também tenho a minha opinião a respeito disso. E é importante que, independente de qualquer coisa, nós saibamos respeitar a opinião do outro. Ninguém vai entrar em briga por causa disso. O Enem, logicamente, ele não vai querer saber a nossa opinião a respeito disso, né? O que é que o Enem quer que a gente saiba? Como é que acontece o processo de clonagem? Então, a clonagem é algo que apareceu nos noticiários com bastante força em 1996, quando apareceu o primeiro clone de um mamífero, que foi o clone da ovelha Dolly. Então, nossa, foi algo revolucionário, né? Porque eu nem entendi o que era. E foi muito revolucionário. Então, teve gente que foi aplaudir, teve gente que foi, entre aspas, jogar pedra, porque é justamente por conta da história da opinião, né? Que cada um tem uma opinião. Existem vários filmes, já foi feita novela que já foi reprisada várias vezes, séries falando sobre a clonagem. Já teve uma novela chamada O Clone, e aí eu já era maior e eu entendi, e foi onde eu fiquei, nossa, eu fiquei mais fascinada ainda pela biologia. Uma novela muito boa. Claro que tinha outras coisas, né? Tem um romance e tal, mas no que diz respeito à parte da biologia, gente, perfeita. Existe uma série chamada Orphan Black, inclusive foi uma aluna que me indicou e eu amei. Orphan Black, que também trata sobre clonagem, só que lá na série era permitido, né? De acordo com certas leis. Lá era permitido, mas na novela é o que acontece na nossa realidade, né? Não é permitido, a bioética não permite a clonagem de seres humanos, apesar de eu achar que tem clone humano por aí. Não é tão difícil fazer um clone, desde que você tenha o conhecimento necessário e um laboratório, não precisa nem ser um laboratório ultra, mega chique, mas desde que você tenha o conhecimento e as condições favoráveis para isso. Só que a clonagem humana não é permitido, né? Existem leis que não permitem que isso aconteça. Bom, então o que é que o Enem vai cobrar de nós a respeito de clone, de clonagem? É como acontece, ele quer saber como é que acontece. Então ele pode trazer a questão da teoria, ele pode trazer uma figura e ali para você dizer que tipo de processo é aquele, de acordo com a biotecnologia. Então, como é que acontece a clonagem? Eu preciso de 2 indivíduos. Vai lá, digamos que aqui seja a história da ovelhinha lá que foi clonada. Então, de uma ovelha foi tirada uma célula diploide, aqui 2N, está aqui o núcleozinho dela de vermelho. E de uma outra ovelha foi retirado apenas o óvulo. E os óvulos, eles são N, eles são haploides. Está aqui o óvulozinho nucleado. O material genético dessa célula diploide, ele é separado, ele é removido e o restante da célula é descartado. Já aqui do óvulo vai ser descartado o material genético, que é haploide. Então, joga o material genético, ficou com o óvulo. Então, eu tenho agora um óvulo anucleado e eu tenho um material genético de uma célula autossômica. Junta-se esses 2 materiais. Agora junta-se, coloca-se, introduz
o material genético diploide no óvulo que está nucleado. A partir daqui, nas condições favoráveis, essa célula vai crescer e vai sofrer a divisão celular e vai ser introduzido no útero de um terceiro indivíduo, aí de uma terceira ovelha. Aqui no caso, esse indivíduo aqui, essa ovelhinha, esse clone, ele vai ser igual a esse indivíduo, porque ele carrega o material genético desse indivíduo aqui. A terceira ovelha, que não está desenhada, faz um aqui, a terceira ovelha, ela será apenas uma barriga de aluguel, tá? Então, a clonagem acontece dessa forma e o clone será do indivíduo diploide. O indivíduo haploide vai doar o seu óvulo e um terceiro indivíduo que vai carregar este clone será apenas uma barriga de aluguel. Então, aqui nós temos o processo de clonagem. Bom, só lembrando, né, que na clonagem o indivíduo é igual, né? O indivíduo é idêntico, o indivíduo clonado é idêntico ao outro. É o que acontece com os gêmeos univitelinos, né, que são clones, certo? E aí, para encerrar, vamos falar sobre as células-tronco. Também tem sido, né, um assunto bem polêmico, né? Tratamentos feitos com célula-tronco. Existem muitas reportagens, muitos estudos a respeito da célula-tronco. Mas o que o Enem quer saber da gente? O que ele quer que a gente saiba, né? As células-tronco são células que podem se transformar em outras células. São células jovens que podem se transformar em outras células. E nós temos no nosso organismo dois tipos de células-tronco. Existem as células-tronco embrionárias e existem as células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, elas se dividem em dois grupos, as pluripotentes e as totipotentes. As pluripotentes são aquelas que têm o potencial de se transformar em vários tipos de células. Então, são células jovens que podem se transformar em vários, muitos tipos de células. Já as totipotentes são aquelas que têm o potencial de se transformar em todos os tipos de célula, em qualquer tipo de célula. As células adultas, nós temos essas células tronco adultas, por exemplo, nos nossos músculos. Lá, digamos que eu estou lá fazendo lá uma musculação e tal, e rompeu o músculo. Então, existem células tronco ali naquele músculo que vão ser responsáveis pela regeneração. Vão se transformar naquelas células musculares e vão regenerar aquele músculo. A questão do uso das células tronco para tratamento de pessoas paraplégicas, por exemplo, já foi alvo de muitas críticas e também já foi de bons resultados também, certo? Então, as células tronco, elas são utilizadas, são células jovens, que são utilizadas para regenerar tecidos, para se transformar em células que foram perdidas. É claro que, então a pessoa teve um problema em que as suas células nervosas foram danificadas. Então, vamos tacar aqui células embrionárias, totipotentes, porque ela pode se transformar em qualquer uma, então essa pessoa vai ficar curada. Gente, quanto maior for a complexibilidade daquela célula, quanto mais complexa ela for, mais difícil vai ser a regeneração. Mais difícil vai ser a transformação dessas células tronco em células nervosas, por exemplo. Se fosse tão fácil assim, nós já teríamos, seria maravilhoso, pessoas paraplégicas que teriam feito uso de células tronco e teriam se regenerado, né? Mas os estudos continuam, os avanços continuam. Então, as células tronco são células jovens que têm a capacidade de se transformar em outras células. Lembrando que
essas células, elas ainda não têm uma forma definida, né? Essas células tronco. Então, vão se transformar em outras células do nosso organismo. Lembrando que quanto mais complexa é a célula, mais difícil vai ser a regeneração, porque vai demorar mais, ok? Então, aqui nós tivemos a nossa videoaula de biotecnologia e a aplicação da genética molecular, ok? Um grande beijo para vocês, espero ter ajudado. Tchau! GWA em ação.